Aí a gente entra na parte do combate desarmado. Então a gente tem essa questão da cultura de segurança, que pode ser segmentada por um lado, aí a gente entra no combate armado e desarmado. Aí aqui dentro do combate desarmado, a gente começa com a parte do corpo a corpo. E aí a gente tem o combate em pé, combate no chão, e aí dentro do combate em pé, o que a gente vai encontrar lá? A parte de base de combate e posições, que daí a gente tem bases de repouso, de expectativa, de combate, do pensador. Essa é uma base específica do combate, né, criada especificamente por uma situação onde você está ali meio que uma expectativa e um combate. Combate não é combate, não, é meio que uma expectativa, um repouso mais ou menos, né, quase como um camaleão ali, né? Não fica aquela base meio dura de repouso ou de expectativa. É uma base muito, muito, muito legal e muito funcional. Aí a gente vai para a parte de movimentação e deslocamento, que a gente entra na parte de deslocamentos em linha, como meio avanço, meio recuo, avanço total, recuo total. Temos os movimentos nas diagonais, como os Vs, né, e as suas respectivas variações. Temos os deslocamentos multidirecionais, como os quatro cantos, por exemplo. Aí a gente entra na parte dos traumáticos, e traumático aí tem a porrada, né? A gente tem defesa de golpes traumáticos com os membros inferiores, tá certo isso? Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Tá, a gente vai seguindo aqui, qualquer coisa depois eu volto. Mas daí a gente tem defesa de chutes frontais, defesa de chutes circulares, né, seja na perna, seja no tronco, seja na cabeça. Temos defesa contra pisões, seja no joelho, seja no tronco. A defesa de chutes giratórios, a média curta distância, a média longa distância. Tem diferença essa questão de média curta? Peraí que dá uma cortada aqui. Aqui, ó. Média longa e média curta. Cortou de novo. Média curta, tem essa diferença. Golpes traumáticos com os membros inferiores, aqui de fato é os golpes, né? Ali a gente viu anteriormente as defesas dos golpes traumáticos. Aí a gente tem chute frontal no genital, temos os pisões, seja no joelho, né, tanto frontal e lateral, temos os pisões no tronco, seja frontal e lateral também, chutes giratórios, temos defesa contra golpes traumáticos com os membros superiores, ali eu repeti, superiores. Aí aqui, defesa de ataques em linha, defesa de ataques pela lateral, defesas de ataques sem trajetória definida. O que é esse defesas de ataques sem trajetória definida? São aqueles ataques que eles não seguem necessariamente um padrão, como, por exemplo, ataques em linha, seria ali um jab, um direto, um golpe do carpo, ataque pela lateral, um cruzado, por exemplo. Esse sem trajetória sei lá, aqueles mata-cobra da vida, que vem um movimento por cima, vem meio que na diagonal, se acerta ali com o polegar, enfim, ele não tem uma trajetória definida. O combate tem uma defesa especificamente para esse tipo de situação. Bloqueios de emergência, guarda horizontal, defesas duplas, e aí os golpes traumáticos com os membros superiores. Ele inverteu a ordem aqui, na hora que eu estava montando esse mapa, ele estava ao contrário. Ele começava com os golpes traumáticos e terminava com as defesas. Mas, enfim, isso não é o mais relevante aqui. Aí a gente tem os traumáticos com os membros superiores, né? Golpe do carpo, jab de dedos, ataque em L, socos em linha, cruzados, variações de cotoveladas, variações de martelos, e por aí vai. Aí a gente entra na fase de apressamentos, né? Ou seja, aquela situação onde o seu inimigo ele tenta te segurar, ele tenta te prender de alguma forma, seja para tentar te imobilizar, seja para tentar te agarrar, seja para eventualmente tentar te jogar no chão ou alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem os abraços de urso, né? Seja pela frente, pelas costas, braço solto, braço preso e as suas respectivas variações. Defesa contra gravatas, né? Seja pelo lado, seja pelas costas, gravata socando, não socando, traumatizando, não traumatizando, né? Defesa contra a guilhotina, lapela, pelo ombro, pelo cabelo, né? Às vezes o cara vem puxar ali pelo cabelo, ou ele vem tipo, dar um puxão pelo ombro. A parte de esganaduras, né? Estrangulamentos de uma forma geral. Nelson e suas respectivas variações. Mata-leão, seja pelas costas ou seja pela frente. Clinch e meio clinch. Aí a gente entra na fase também de projeções. Só um negócio que é importante eu mencionar aqui,
é que essa ordem que eu estou falando não é exatamente uma ordem de aprendizagem, tá? Não quer dizer que você vai aprender nessa ordem aqui. Eu peguei um apanhado ali de técnicas, aquelas que mais se destacam ali dentro do currículo, e coloquei elas em várias caixinhas, por assim dizer. Mas não quer dizer que você vai começar, por exemplo, só vendo a parte de golpes traumáticos. Aí você vai ver todos os golpes traumáticos e depois vai ver as defesas, depois vai ver projeções, depois vai ver... Não, você vê, na verdade, um pouquinho de cada dentro ali de cada graduação. Então você vai ver, por exemplo, não é exatamente isso, mas só para você ter uma noção. Na primeira graduação, você aprende ali, sei lá, 3 golpes traumáticos, depois você aprende 3 defesas, depois você aprende 3 projeções, depois você aprende 3 apressamentos, depois você aprende 3 partes de chão e assim por diante. Então, tem algumas técnicas, seja de apressamentos, traumáticos, projeções e assim por diante, que são um pouco mais simples e você vê mais no começo das graduações, e tem aquelas que são mais elaboradas, são um pouquinho mais complexas, às vezes precisa de um detalhe mais específico e elas acabam indo para as graduações futuras, né? Então, projeções, a gente tem, né, projeções pela parte superior ali do corpo, como por exemplo, né, pela cabeça, projeção do cadeado, pelos olhos, pela garra, e aí a gente tem pela parte inferior do corpo também, né, pelas pernas, usando o cotovelo para projetar, usando o pisão e assim por diante, tá? Aí a gente entra na fase de múltiplos inimigos, então situações onde você está encurralado, quando você é jogado contra a parede, a conta tem múltiplos apressamentos. Então, o que é essa ideia de múltiplos apressamentos? É quando o cara ele fica te agarrando ali, e aí vem um cara e tenta segurar teu braço, outro quer segurar tua perna, e depois o cara quer te abraçar, e você tira o braço, ele vai e pega de novo. Então, só essa questão de múltiplos apressamentos. Como é que você lida com isso? Aí a gente entra na parte de combate no chão propriamente dito. Então, a gente tem a parte de chão e anti-chão, que são coisas diferentes. Então, na parte do chão, a gente tem a levantada técnica, defesa contra ground and pound e suas respectivas variações, né? O inimigo mais em cima, mais embaixo, segurando os braços, não segurando os braços. Temos os golpes traumáticos a partir do chão, então você não aprende apenas a realizar os golpes traumáticos de pé, mas quando você está no chão também. Defesa contra traumáticos no chão, então você está no chão e seu inimigo vem te traumatizar. Como é que você se defende quando você está, né, no chão? Então ele vem, por exemplo, te dar um chute na cabeça, por exemplo. Você aprenderia nessa parte aqui também. Defesa contra chaves, imobilizações e estrangulamentos, né? Isso focado na parte do chão. Então, aí a gente entra alguns exemplos, como o armlock, o triângulo, chave de panturrilha, chave de joelho, passagem de guarda em meia guarda, mata-leão no chão, estrangulamentos no chão, guilhotina, faltou um i ali. Eu sei que eu estou passando um pouco rápido aqui, tá? Mas assim, é porque tem muita coisa e eu não quero que esse vídeo fique, sei lá, de 1h30 só eu falando o que tem e o que não tem dentro do combate. Eu quero realmente dar um apanhado um pouco mais geral. Então, por isso que eu estou falando um pouquinho mais acelerado e sem muitos intervalos e sem ficar explicando, né, o que é cada coisa, às vezes só dando uma pinceladinha no que chama um pouquinho mais de atenção ali, mas só para a gente conseguir seguir de uma forma um pouco mais fluida, tá? Aí a gente entra no que eu falei, na fase de anti-chão, né? Então, quando eu quero levantar o mais rápido possível ali, eu não quero ficar no chão, que essa é uma das premissas do combate, você não lutar no chão. Se eventualmente você ir para o chão, mas é você tentar sair dali o mais rápido possível, né? Então a gente tem a parte quedas, seja quedas para frente, para trás ou para os lados, né? Seja porque eu caí ou porque eu fui derrubado, por exemplo. Defesa contra projeções, então eu não aprendo só a aplicar as projeções, mas se eventualmente um inimigo tenta me projetar, como fazer isso? Defesa contra chaves, mata-leão mochilado, gravata levando ao chão, né? Então o inimigo ele tenta ali fazer uma gravata de forma que ele tenta me derrubar, aí eu vou estar me defendendo contra isso. E aí a gente tem a parte de imobilizações também. Isso aqui tecnicamente é uma matéria um pouquinho mais para frente, mas eu coloquei aqui porque ela é junto nessa parte de corpo a corpo, né? E é o combate desarmado entre aspas, embora tenha uma parte ali de movimentação, de imobilização que você utilize, a parte armada também, mas ele é majoritariamente desarmado. Então por isso que eu acabei encaixando aqui no corpo a corpo para fim
didático, tá? A gente tem as imobilizações e as suas variações, né? Mão de vaca, bico de pato, enfim, N variações diferentes aí. Temos a parte de condução, então imobilização e condução são coisas diferentes. Então, quando você quer imobilizar, é porque você quer manter a pessoa ali naquele momento. Quando você quer conduzir, é que você quer tirar ela de um ponto A e levar para um ponto B. Então, você pode conduzir ela de ponto A para um ponto B para imobilizar, ou você pode imobilizar e depois conduzir. São coisinhas diferentes, mas o pessoal acaba confundindo às vezes. Temos posição de negociação, a parte de revista, algemação, imobilização com bastão, estrangulamento, né, com bastão, defesa contra imobilizações. Então você não aprende apenas a imobilizar, mas sair, né, de imobilizações caso algum inimigo tente fazer isso contra você. Defesa de apressamentos seguido de imobilizações. O que quer dizer isso? Então você recebeu ali um apressamento, mas você não quer ser tão contundente, ou você não quer usar uma arma contra ele, você quer apenas prender ali aquela pessoa. Então, situações onde pode ser um agente de segurança, pode ser um agente da área da saúde, sei lá, um paciente atacou ali o médico e ele quer, né, imobilizar ele, o paciente está agarrando ele, alguma coisa assim. Então, são os apressamentos que a gente já viu anteriormente, só que agora seguidos de imobilizações. Aí entra a parte de proteção de VIPs, né, de terceiros também. Então você aprende aí como defender, não só como se defender, mas você aprende a defender outras pessoas também.